Gravação. Iniciando a gravação, pessoal, hoje aula de Direito Constitucional, nossa última aula, né? Para o pessoal que for chegando saber do que se trata. Eu vou abrir aqui a apresentação para que a gente comece a nossa correção. Como eu falei para aqueles que chegaram antes, a gente vai tratar hoje sobre defesa do Estado e das instituições democráticas, a partir de Estado de Defesa, Estado de Sítio, Forças Armadas e Segurança Pública, tá? Esses são os últimos assuntos contemplados pelo nosso curso aí de resolução de questões, que creio eu tenha sido bastante positivo no que diz respeito a contribuir para a solidificação do conhecimento de vocês. Eu já disse que eu não acredito em estudo para concurso público sem resolução de questões. E eu ratifico isso. É muito importante, gente. Não percam tempo sem fazer resolução de questões, sem tentar resolver questões. Se vocês quiserem, eu estou postando no meu canal do YouTube, professora Juliana Andrade, algumas aulas, como o Selma falou aí. Quem quiser ter acesso, fiquem à vontade, eu vou postar outras. Refaçam as questões, tirem dúvidas, é muito importante na preparação, ok? Então vamos lá. Primeira questão. Analise as perguntas abaixo. 1. A obrigação de permanência em determinada localidade, a busca e apreensão em domicílio, a suspensão da liberdade de reunião, a intervenção em empresas de serviço público são medidas possíveis durante o estado de defesa, mediante decreto do presidente da República. É para responder aí sim ou não, né? Vamos por partes. Primeiro eu quero que vocês saibam, gente, que a parte de defesa do Estado e das instituições democráticas da Constituição Federal se referem a momentos de anormalidade constitucional. Momentos em que, de alguma forma, o nosso país ele se depara com uma instabilidade, um desequilíbrio nas instituições democráticas e que precisam ser adotadas determinadas medidas excepcionais para que a normalidade seja atingida novamente. Essas medidas, gente, que podem ser adotadas no decorrer do estado de defesa, estado de sítio, por exemplo, são medidas que muitas vezes restringem direitos fundamentais, o exercício, a efetividade de direitos fundamentais. Em relação ao estado de sítio, existem medidas que suspendem determinados direitos fundamentais, tendo em vista que o estado de sítio contempla situações mais gravosas de anormalidade constitucional, tá? Tanto o estado de defesa quanto o estado de sítio, eles dependem de o presidente da República decretá-los. Então, quem decreta estado de defesa e estado de sítio é o presidente da República. Porém, esse ato, gente, ele sofre um controle do Congresso Nacional. Em relação ao estado de defesa, o presidente ele decreta primeiro e depois ele pede o referendo do Congresso Nacional. Professora, como é que eu decoro isso? É o estado de defesa. O presidente decreta. Ele decreta de pronto e depois ele submete ao referendo, né, do Congresso Nacional. Em relação ao estado de sítio, em razão de serem situações mais gravosas, né? Por exemplo, uma situação de guerra, uma situação de agressão armada estrangeira, o presidente da República, ele primeiro vai solicitar autorização ao Congresso Nacional para depois decretar, tá? Essa é a diferença básica do estado de defesa e do estado de sítio na sua formalização. Existem algumas diferenças, pessoal, em relação às hipóteses de decretação do estado de defesa e do estado de sítio. O estado de defesa, como eu disse, ele é utilizado para situações menos gravosas e que atinjam normalmente uma região do país. O estado de sítio se refere a situações mais graves, em que normalmente tem uma repercussão nacional ou em situações que o estado de defesa não resolveu. Passou o prazo do estado de defesa
E o estado de sítio teve que entrar em campo para poder resolver, trazendo essa possibilidade até de suspensão de direitos fundamentais. Aqui, ainda que você não soubesse quais são as medidas adotadas no âmbito da decretação do estado de defesa, se você soubesse que, no caso de estado de defesa, não se suspende direitos fundamentais, apenas os limita, você já acertaria a alternativa 1. Veja, a alternativa 1 diz assim, ó: a obrigação de permanência em determinada localidade, a busca e apreensão em domicílio, a suspensão da liberdade de reunião. Essa suspensão aqui, gente, da liberdade de reunião só pode ser tomada como uma medida no âmbito do estado de sítio. No estado de defesa, a gente pode ter uma limitação do direito de se reunir. A gente não pode ter a suspensão, tá? Então, nesse caso, a resposta é não. Olha o que eu trouxe, ó. Conforme artigo 139 da Constituição, na vigência do estado de sítio, decretado com fundamento no artigo 137.1, só poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas: obrigação de permanência em localidade determinada, detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por crimes comuns, restrições relativas à inviolabilidade da correspondência, ao sigilo das comunicações, à prestação de informações e à liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão, na forma da lei. Suspensão da liberdade de reunião, tá vendo? Busca e apreensão em domicílio, intervenção nas empresas de serviços públicos e requisição de bens. Nesse caso aqui, pessoal, tudo estaria certo se estivesse estado de sítio mediante decreto do presidente da República. Como ele trouxe estado de defesa, é não a resposta. Entenderam? Alternativa 2. O Congresso Nacional deverá permanecer funcionando durante o estado de sítio? Sim, gente, ó. Sempre o Congresso Nacional, que é o órgão, como eu disse a você, que exerce o controle político, né, da decretação de estado de defesa e estado de sítio, sempre ele deverá permanecer funcionando durante aquela normalidade constitucional, tá? Ainda que ele esteja num período de recesso, ele pode ser convocado extraordinariamente para autorizar o estado de defesa ou estado de sítio, e aí ele permanecerá funcionando até o fim daquela normalidade, tá? Deixa eu só sair aqui para autorizar alguém a entrar, gente. Que alguém chegou aí. Ok. Boa noite, Lu. Boa noite. Deixa eu colocar aqui novamente para os alunos que vão assistir depois não se perderem. Pronto. Agora eu vou abrir aqui para vocês o material. Chegou mais alguém, gente? Chegou. Pronto. Boa noite, Ramani. Boa noite, querida. Seja bem-vinda. Vamos continuar. Então, como eu ia dizendo, gente, o Congresso Nacional, ele sim deverá permanecer funcionando durante o estado de sítio. Olha o que diz, ó, o artigo 137, parágrafo 3º. O Congresso Nacional permanecerá em funcionamento até o término das medidas coercitivas. Tá vendo? Ainda que ele esteja, novamente falando a vocês, no momento de recesso, ele será convocado extraordinariamente para conceder a autorização, né, ou referendar a decretação do estado de defesa, e ele vai permanecer funcionando até o término das medidas. Terceiro, caberá a decretação do estado de sítio no caso de resposta à agressão armada estrangeira? Acabei de falar que o estado de sítio ele é decretado nas hipóteses mais gravosas, né? Quando o estado de defesa não resolveu, quando aquela situação tem repercussão nacional. Em situações de guerra, de agressão armada estrangeira, o presidente da República, ele decreta o estado de sítio mediante autorização do Congresso. Então, ó, 3. O artigo 137. O presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional,
solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio nos casos de declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Gente, lembrando, e aí mais uma revisão, que no momento em que o presidente da República ele for decretar tanto o estado de defesa quanto o estado de sítio, ele pode ouvir, né, o Conselho da República e o Conselho de Defesa, que são órgãos consultivos do presidente da República. Mas veja, a resposta à consulta, né, a resposta desses conselhos à consulta do presidente da República, gente, são respostas que não vinculam a ação, a atitude, a decisão do presidente, tá? Ele tem caráter opinativo, tá? O parecer dado pelo conselho tem caráter opinativo e não vinculativo. Portanto, primeira questão, a correta está na letra C. Não, sim, sim. Alguma dúvida? Vamos para a questão 2. Em consonância com a previsão constitucional sobre a defesa do Estado e das instituições democráticas, assinale a alternativa incorreta. Letra A. O tempo de duração do estado de defesa não será superior a 30 dias, podendo ser prorrogado uma vez por igual período, se persistirem as razões que justificaram a sua decretação. Perfeito, pessoal. Ó, artigo 136, parágrafo 2º da Constituição. O estado de defesa realmente, pessoal, o tempo de duração dele, o prazo é de até 30 dias. Veja que a Constituição diz, não será superior a 30. Então, o prazo é de até 30 dias, pode ser prorrogado uma vez por igual período. Então, se a primeira vez foram 20 dias, prorroga-se por mais 20. Se a primeira vez foram 30, que é o máximo, prorroga por mais 30. Mas essa prorrogação só vai valer se persistirem as razões que justificaram a decretação. Então, essa está correta, não é essa que a gente vai marcar, porque ela quer incorreta. Letra B. Decretado o estado de defesa ou sua prorrogação, o presidente da República, dentro de 24 horas, submeterá o ato com a respectiva justificação ao Congresso Nacional, que decidirá por maioria absoluta. Perfeito, ó, gente. No caso de estado de defesa, o presidente decreta. Pronto, ele decretou ou ele prorrogou, ele envia para o Congresso Nacional dentro de 24 horas, ó, para que o Congresso Nacional autorize a decretação ou a prorrogação. E o Congresso vai decidir por maioria absoluta. Isso está, ó, no artigo 136, parágrafo 4º da Constituição, que diz assim: decretado o estado de defesa ou sua prorrogação, o presidente da República, dentro de 24 horas, submeterá, ele é obrigatório, tá vendo? Ele é obrigado, o ato com a respectiva justificação ao Congresso Nacional, que decidirá por maioria absoluta. Letra C. A mesa do Congresso Nacional, ouvidos os líderes partidários, designará a comissão composta por 5 dos seus membros para acompanhar e fiscalizar a execução das medidas referentes ao estado de defesa e ao estado de sítio. Eu disse a você que sempre o Congresso tem que funcionar durante a aplicação das medidas no âmbito do estado de defesa e estado de sítio, né? Então, para isso, para fazer essa fiscalização, né? O Congresso, por meio da sua mesa, ouvidos os líderes partidários, ele designa uma comissão composta de 5 membros para acompanhar e fiscalizar a execução das medidas referentes tanto ao estado de defesa quanto ao estado de sítio, artigo 140 da Constituição. A ideia, gente, o que você vai pensar é, diante dessas duas situações, que são situações excepcionais de anormalidade na Constituição, serão aplicadas algumas medidas que vão restringir e até suspender direitos fundamentais. Então, por essa razão, exigem um acompanhamento e uma fiscalização constantes. Então, a mesa do Congresso elege aí 5 dos seus membros para compor a comissão para justamente acompanhar e fiscalizar a execução dessas medidas. Entenderam?
Vamos para a letra E, que é a outra correta. Na vigência do estado de defesa, a prisão ou detenção de qualquer pessoa não poderá ser superior a 10 dias, salvo quando autorizada pelo Poder Judiciário. Gente, uma dessas medidas que podem ser adotadas no decorrer do estado de defesa, dentre essas medidas está a possibilidade de prisão ou detenção de uma pessoa por um executor da medida e não pelo juiz. Então, durante o período do estado de defesa, aquele que foi denominado de executor da medida, que foi responsável pela execução das medidas no âmbito do próprio decreto do estado de defesa, ele poderá realizar prisões ou detenções, tá? Só que essa prisão ou detenção de qualquer pessoa pelo executor da medida não poderá ser superior a 10 dias, salvo se a partir dali, né, antes de 10 dias, for submetida à apreciação do Poder Judiciário, do juiz, e o juiz autorizar um prazo maior, ok? Então diz assim, ó, na letra E, o artigo 136, parágrafo 3º, inciso 3. Na vigência do estado de defesa, a prisão ou detenção de qualquer pessoa não poderá ser superior a 10 dias, salvo quando autorizada pelo Poder Judiciário. Deixa eu só sair aqui novamente que outra pessoa chegou. Pronto. Boa noite, Luciano, seja bem-vindo. Vamos voltar. Deixa eu só rearrumar aqui para a gente não se perder na gravação para aqueles que vão assistir posteriormente. Então, vamos analisar agora a questão que está errada, tá? Que é a que a gente vai marcar, letra D. Olha o que diz a questão. Solicitada a autorização para decretar o estado de sítio durante o recesso parlamentar, o presidente do Senado Federal, de imediato, convocará extraordinariamente o Congresso Nacional para se reunir dentro de 2 dias a fim de apreciar o ato. Não é dentro de 2 dias não, gente. É dentro de 5 dias. Mas é isso mesmo, ó. O presidente da República, ele solicitou autorização para decretar o estado de sítio e durante o recesso, o presidente do Senado Federal, de imediato, convocará extraordinariamente o Congresso Nacional para se reunir dentro de 5 dias a fim de apreciar o ato. Artigo 138, parágrafo 2º da Constituição. E aí o Congresso tem que se reunir mesmo, porque ele precisa autorizar para que o presidente da República possa decretar o estado de sítio. O de sítio, primeiro ele pede autorização, depois ele decreta. E aí o Congresso Nacional ele vai permanecer, né, em funcionamento até o fim da execução das medidas. Entenderam? Alguma dúvida, pessoal? Terceira questão. Dentre as alternativas, assinale a que corresponde às medidas constitucionalmente previstas que podem ser tomadas contra as pessoas na vigência do estado de sítio. A gente acabou de ver essas medidas. Vamos lá? Letra A. A suspensão da impetração e processamento de habeas corpus. Eu falei isso aqui, gente? Não há que se falar, dentre aquelas que a gente leu agora há pouco, da suspensão de impetração e processamento de HC, não. Há a suspensão da liberdade de reunião. Letra B. Inversão do ônus da prova em procedimentos criminais e mitigação da presunção de inocência. Também não, gente. Não são procedimentos previstos no 139 e incisos. A gente vai analisá-los. Letra C. Intervenção em empresas privadas e confisco de bens em empresas públicas, gente. Pode haver intervenção, cadê? Nas empresas de serviços públicos. E não são confiscos de bens, é requisição de bens que pode acontecer, tá? Restrição ao direito à inviolabilidade do domicílio. Olha o que diz, ó. Restrições relativas à inviolabilidade da correspondência, ao sigilo das comunicações, à prestação de informações, à liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão na forma da lei. Em relação ao domicílio, gente, o que há é, ó, busca e apreensão em domicílio. Restrição ao direito à inviolabilidade, não. Letra E, suspensão da liberdade de reunião. Ok? Essa é a correta. Vamos analisar aqui as medidas, ó. Artigo 139. Na vigência do estado de sítio,
decretado com fundamento no artigo 137.1, só poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas. Primeiro, obrigação de permanência em localidade determinada. Segundo, detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por crimes comuns. Então, primeiro, a pessoa pode ser obrigada a permanecer num local, não poder viajar de um lugar para o outro. Segundo, a pessoa pode ser detida em um edifício que não se destine a acusados ou condenados, normalmente. Por exemplo, quando a pessoa for presa por um executor da medida. 3. Restrições relativas, já vimos, né? Inviolabilidade de correspondência, ao sigilo das comunicações, à prestação de informações, à liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão. Suspensão da liberdade de reunião, busca e apreensão em domicílio, intervenção nas empresas de serviços públicos, requisição de bens. Tá? Aí, parágrafo único, não se inclui nas restrições do inciso 3, que são as restrições relativas à inviolabilidade de correspondência, a difusão de pronunciamentos de parlamentares efetuados em suas casas legislativas, desde que liberada pela respectiva mesa. Então, embora haja, gente, a restrição à liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão durante aquele período, não se inclui dentre essas restrições a difusão de pronunciamentos de parlamentares, desde que liberada pela mesa respectiva. Então, a correta é a letra E. Deixa eu abrir novamente aqui, autorizar a entrada de alguém. Acho que desistiu, não foi, gente? Acho que sim. Então, vamos lá, vamos continuar. Voltando aqui para vocês. Então, terceira questão, letra E, a correta, suspensão da liberdade de reunião. Vamos para a quarta questão. Os mecanismos de defesa do Estado e das instituições democráticas estão previstos expressamente na Constituição Federal de 88. Diante disto, leia o excerto do artigo 136 da Constituição. Artigo 136. O presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, alguma coisa, para preservar ou prontamente restabelecer, em locais restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social ameaçadas por isso ou isso. Ó, aí a gente já poderia matar a charada? Que se trata de estado de defesa, sabe onde? Aqui, ó, quando ele diz assim, ó, para preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados. Quando a medida, gente, se referia a locais específicos, a uma área determinada do nosso país, se trata de estado de defesa. O estado de sítio, gente, traz aquelas questões mais relacionadas com uma repercussão mais nacional, mais do país todo, tá? Essa primeira parte aqui é a mesma. O presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho da Defesa Nacional, ele pode ouvir ambos, e eu disse a vocês que esse parecer é opinativo, tá? Então vamos lá. O presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho da Defesa Nacional, decretar estado de defesa. Aqui tá certinho. Aí você já tira decretar estado de sítio e já tira decretar intervenção federal. O letra B diz solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio. Aqui também você já tirava. Tá vendo? Por uma informaçãozinha, gente, pequenininha, locais restritos e determinados, você já matava a questão. Você já acertava a letra A. Questão também é estratégia. Se você começa a ler e fala, não estudei estado de defesa não, vou até pular. Não, você vai lembrar um dado que seja de uma aula que você teve a respeito daquele assunto, para ver se você consegue matar a questão. Essa aqui daria para matar, porque as três outras falam de estado de sítio, ó. Tá? Então, o presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho da Defesa, decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer, em locais restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social, ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza.
É exatamente, gente, o que diz o artigo 136. Então aqui a gente já estuda um pouco, já vamos falar das hipóteses de decretação de estado de defesa e de estado de sítio. Primeiro, estado de defesa. O estado de defesa, gente, ele é decretado para preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados. Esse é um ponto. Restabelecer o quê, Pro? A ordem pública ou a paz social que estão ameaçadas. Ameaçadas pelo quê? Grave e iminente instabilidade entre as instituições, ou a ordem pública e a paz foram ameaçadas por calamidades de grandes proporções na natureza. Tá? Por exemplo, na época da barragem de Mariana que estourou, gente, que várias pessoas perderam suas casas, foi um estado calamitoso de grandes proporções na natureza, né? Que aqui o Rio Doce, ele se acabou por conta daquele vazamento, gente. Muito triste, né? Poderia ser decretado o estado de defesa, tá? Agora as hipóteses de estado de sítio. Artigo 137, ó. O presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional, tá vendo? Aqui ele pode o quê? Decretar logo, depois ele submete a referendo. Só que aqui no estado de sítio, ele solicita ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio nos casos de 1. Comoção grave de repercussão o quê, gente? Nacional. Tá vendo? Comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem o quê? Que o estado de defesa não resolveu a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa. Além disso, declaração de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Tá vendo como é simples? Ó, estado de defesa, o presidente decreta, depois submete a referendo do Congresso. Para preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública e a paz, ameaçadas por quê? Instabilidade institucional ou calamidades de grandes proporções na natureza. Estado de sítio. O presidente da República, ele solicita a autorização ao Congresso primeiro para depois decretar. No caso de comoção de repercussão nacional ou porque o estado de defesa não resolveu. E guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Alguma dúvida? Então, a questão 4, letra A. 5. No que se refere ao estado de defesa e ao estado de sítio, julgue os itens. 1. O Senado Federal pode suspender o estado de defesa, mas não pode suspender o estado de sítio. Eu falei aqui, gente, que quem controla o estado de defesa e de sítio é o Senado? Não, gente. Isso é competência exclusiva do Congresso. É da competência exclusiva do Congresso, e a gente falou disso quando falamos lá de Poder Legislativo, né? Artigo 49. É da competência exclusiva do Congresso aprovar o estado de defesa, a intervenção federal, autorizar o estado de sítio ou suspender qualquer uma dessas medidas. Nada de Senado Federal. 2. O estado de defesa, decretado pelo presidente da República, deve ser aprovado pelo Congresso Nacional. Perfeito, gente. Artigo 49, ó. É da competência exclusiva do Congresso Nacional o quê? Aprovar o estado de defesa que já foi decretado pelo presidente. 3. O presidente da República deve solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio. Ó, o presidente da República deve solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio. Olha o que diz, ó, o artigo 137. O presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho da Defesa, solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio, tá? Então, ó, se acontecer, professor, uma comoção de repercussão nacional, o presidente da República, ele é obrigado a solicitar autorização ao Congresso? Não, gente, esse é um ato discricionário dele. Ele vai avaliar diante de uma avaliação, diante de um julgamento de mérito, de conveniência, de oportunidade, se é adequada a decretação do estado de defesa, de sítio ou não. Então, ele não deve solicitar, ele não é obrigado a decretar o estado de sítio. Ele pode solicitar ao Congresso autorização para decretar o estado de sítio, mediante um juízo de conveniência e oportunidade. Tá? Portanto, a correta está na letra B. Apenas o item 2 está certo.
Alguma dúvida? Sexta questão. Sobre a defesa do Estado e das instituições democráticas, analise os itens. 1. O presidente da República, ao solicitar autorização para decretar o estado de sítio ou sua prorrogação, relatará os motivos determinantes do pedido, devendo o Congresso Nacional decidir por maioria absoluta. Perfeito, gente. Quando ele solicita ao Congresso a autorização para decretar o estado de sítio ou a prorrogação do estado de sítio, claro que ele vai apresentar ao Congresso os motivos que determinam o pedido. E o Congresso ele vai ter que decidir por maioria absoluta. Perfeito. 2. Cessado o estado de defesa ou estado de sítio, cessarão também seus efeitos, certo? Sem prejuízo da responsabilidade pelos ilícitos cometidos por seus executores ou agentes. Perfeito, gente. Ó, quando o estado de defesa ou o estado de sítio, eles cessarem, eles passarem, acabarem, cessarão também as medidas adotadas, os efeitos desse estado de defesa e estado de sítio, tá? Sem que haja prejuízo da responsabilidade pelos ilícitos cometidos pelos executores das medidas ou agentes. Essa responsabilização é feita posteriormente. 3. A mesa do Congresso Nacional, ouvidos os líderes partidários, designará comissão composta de 5 dos seus membros para acompanhar e fiscalizar a execução das medidas referentes ao estado de defesa e ao estado de sítio. Acabamos de falar disso, né? O artigo 140 diz: a mesa do Congresso, ouvidos os líderes partidários, designará uma comissão composta de 5 membros para acompanhar, e os membros são do Congresso mesmo, para acompanhar e fiscalizar a execução das medidas referentes ao estado de defesa e ao estado de sítio. Portanto, a correta é a letra E. Todos os itens estão corretos. 7ª questão. Assinale a alternativa correta acerca do que o texto constitucional disciplina sobre estado de defesa e estado de sítio. Eu acho que depois dessa aula aqui, vocês não vão mais errar estado de defesa e estado de sítio, gente. Vocês estão vendo como é que esse assunto é cobrado de várias formas, tá? Em vários formatos. Letra A. O decreto que instituiu o estado de defesa poderá restringir o direito de reunião, salvo se exercido no seio das associações. Gente, ó, o artigo 136, parágrafo 1º, ele permite a restrição aos direitos de reunião, ainda que exercida no seio das associações. A alternativa diz que ele pode restringir o direito de reunião, mas não se essa reunião for exercida no seio das associações, tá? O artigo 136, parágrafo 1º, ele diz assim: o decreto que instituiu o estado de defesa determinará o tempo de sua duração, especificará as áreas a serem abrangidas e indicará nos termos e limites da lei as medidas coercitivas a vigorarem, dentre as seguintes: 1. Restrições aos direitos de reunião, ainda que exercida no seio de associações. B. Restrições aos direitos de sigilo de correspondência e sigilo de comunicação telegráfica e telefônica. Pessoal, observem que o decreto do estado de defesa, aqui no caso, mas vale também para o estado de sítio, deve determinar o prazo da duração, deve especificar as áreas abrangidas por aquela decretação e deve indicar as medidas coercitivas a serem adotadas durante o período, tá? Só para chamar a sua atenção. Então a letra A está errada porque fala salvo se exercido no seio de associações. Letra B. O decreto que instituiu o estado de defesa não poderá, em hipótese alguma, ó, duvide quando você vê um negócio assim, não poderá, em hipótese alguma, exclusivamente, apenas, somente, preste atenção, tá? Não poderá, em hipótese alguma, restringir os direitos ao sigilo de correspondência, comunicação telegráfica e telefônica. Pode, tá aqui, ó, alíneas B e C, sigilo de correspondência, sigilo de comunicação telegráfica e telefônica.
Então, poderão sim adotar essas medidas. Letra C. O tempo de duração do estado de defesa, já falamos, não será superior a 30 dias, não 20. Podendo ser prorrogado uma vez, e não por quantas vezes foram necessárias. Uma vez, estado de defesa, uma vez, por igual período, se persistirem as razões que justificaram sua decretação. É o que consta o artigo 136, parágrafo 2º, tá, gente? Não será superior a 30 dias, pode ser prorrogado uma vez, por igual período. Letra D. O presidente da República, ao solicitar autorização para decretar o estado de sítio ou sua prorrogação, relatará os motivos determinantes do pedido. Aqui está certo. Devendo o Congresso Nacional decidir por maioria absoluta e não simples. Artigo 137, parágrafo único. E letra E. O presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio, dentre outras hipóteses, no caso de declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Perfeito, acabamos de falar disso. Artigo 137, inciso 2º. Declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Alguma dúvida? Oitava questão. O título 2 da Constituição de 88 estabelece direitos e garantias fundamentais que possuem fundamental importância no ordenamento jurídico brasileiro. Em contrapartida, a Carta Magna também prevê casos excepcionais, onde tais garantias podem ser suspensas por ato do chefe do Poder Executivo, tal qual o estado de sítio. São hipóteses em que poderá ser decretado tal estado, exceto. Ele quer saber qual a opção aí, que não é hipótese de decretação de estado de sítio, tá? Letra A, declaração de estado de guerra, né, gente? Letra B, resposta à agressão armada estrangeira, também. Letra C, comoção grave de repercussão nacional, também. Letra D, ocorrência de calamidades de grandes proporções na natureza, em locais restritos e determinados, que venham ameaçar a ordem pública ou a paz social. Aqui é estado de defesa. Ainda que você não soubesse, gente, nenhuma hipótese de decretação do estado de sítio, se você lembrasse só que o estado de sítio tem repercussão nacional, que é de um problema com repercussão nacional, e que o estado de defesa ele se refere mais a problemas concentrados em locais restritos e determinados, você acertaria a questão. Você ia descobrir a errada. A errada é a letra D, que diz respeito à hipótese de decretação do estado de defesa. Questão 9. De acordo com a Constituição Federal, aqui a gente já vai falar sobre segurança pública, tá? De acordo com a Constituição Federal, assinale a alternativa incorreta. Ele quer a errada. Aí sempre eu sugiro, pessoal, para meus alunos, que quando você estiver diante de uma prova grande, extensa, quando você estiver em uma questão que peça incorreta, que você acentue, faça um círculo ao redor do incorreta, faça uma seta, coloque errada, ele quer a errada, porque às vezes no cansaço, você lê aqui, você vem aqui no afã de acertar, você lê uma certa, você, é essa. E aí você não tem nem tempo de olhar que a outra também estava correta e a outra também, e ele quer a errada. Então circule, puxa uma seta, bote errada, para ver que ele quer a errada, tá? Letra A. Os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção dos seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Gente, embora, e aí eu já começo a tecer meus comentários com detalhes importantes para a sua prova. Primeiro, deixa eu autorizar aqui alguém a entrar, gente, rapidinho. Boa noite, Tati. Seja bem-vinda, meu amor. Que bom ter você aqui. Então, voltando aqui, pessoal, vou abrir a apresentação. Boa noite, Luciano. Que bom, gente, que vocês vieram todos hoje. Que felicidade.
Depois a gente vai tirar uma foto para nossa última aula. Então, aqui, gente, na letra A, para aqueles que chegaram depois, eu vou ler novamente. De acordo com a Constituição Federal, assinale a alternativa incorreta. Ele quer a alternativa errada, tá? E, gente, quem chegou agora, eu sugiro que depois assista a aula gravada até essa questão, porque nós falamos bastante sobre defesa do Estado e das instituições democráticas. Ficamos quase uma hora de aula tratando sobre o estado de defesa e estado de sítio de uma forma bem batida. Então vai ser importante para você acertar as questões atinentes, né, relacionadas a esses assuntos, tá? De acordo com a Constituição Federal, assinale a incorreta. Letra A. Os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção dos seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Pessoal, embora as guardas municipais estejam previstas nessa parte da Constituição, a parte que fala sobre segurança pública, é importante que você entenda que as guardas municipais não são órgãos de segurança pública, ponto. São órgãos de segurança pública apenas aqueles previstos no artigo 144 da Constituição em rol taxativo. Apenas aqueles órgãos e apenas eles, exclusivamente eles, como você quiser falar, compõem os órgãos de segurança pública de acordo com a Constituição. Ok? Então não caia na cilada de achar que guardas municipais, porque está ali disposto no assunto segurança pública, é órgão de segurança pública também não. Muita gente boa cai nessa pegadinha. Outro ponto que eu quero falar. As guardas municipais, gente, a criação das guardas municipais, ela não é obrigatória pelos municípios. Tanto que hoje a gente tem alguns municípios aqui no estado da Bahia que não tem ainda guardas municipais. Nunca fez concurso para guardas municipais, não tem, tá? Esse órgão específico, tá? Por que isso é possível? Porque a Constituição diz que os municípios poderão e não deverão constituir guardas municipais. Outro ponto que eu quero chamar a atenção. As guardas municipais, pessoal, elas se destinam, ela tem como finalidade a proteção dos bens, serviços e instalações municipais. Então, por exemplo, elas cuidam das praças públicas, dos prédios públicos municipais, dos serviços municipais, tá? Conforme dispuser a lei. Então, essa tá correta, vou mostrar para você, tá? É o que dispõe o artigo 144, parágrafo 8º, que diz: os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção dos seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Lembrando, pessoal, que de acordo com a Constituição, a segurança pública é direito de todos, né? Mas responsabilidade do Estado e da sociedade. Os órgãos de segurança pública têm... a segurança pública é dotada de tríplice finalidade, tríplice destinação, né? Que é a preservação da incolumidade pública das pessoas, a própria preservação da ordem pública, né? Então, esses são pormenores trazidos na parte de segurança pública da Constituição, que você precisa memorizar, você precisa saber. Falei também que lá no 144, os órgãos de segurança pública, eles são relacionados em rol taxativo, e que agora, em 2019, a Emenda Constitucional 103 alterou esse artigo e introduziu novos órgãos de segurança pública, né, que são as polícias penais. Essas polícias penais, elas são federais, estaduais e distritais. Não caia na cilada de falar em polícia penal municipal. Não existe na Constituição, não. No âmbito dos órgãos de segurança pública, não. Ok? Vamos para a letra C, que é a outra correta, depois a gente volta para a errada. A Polícia Rodoviária Federal, órgão permanente, certo? Organizado e mantido pela União, certo? É Polícia Federal, né? Rodoviária Federal. E estruturada em carreira, destina-se na forma da lei ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Perfeito, gente. A Polícia Rodoviária Federal, ela é polícia administrativa, polícia ostensiva. Lembrando que a polícia, né, de segurança, ela se divide em duas.
a polícia administrativa e a polícia judiciária. A polícia administrativa, pessoal, é aquela polícia responsável pela atividade ostensiva de preservação. Ela tenta evitar com que o crime aconteça. Ela é uma polícia ostensiva. E a polícia judiciária, ela entra em cena após o cometimento daquele delito, tá? Para investigar, para apurar. Os dois únicos órgãos de polícia judiciária que nós temos atualmente são a Polícia Civil no âmbito estadual e a Polícia Federal no âmbito federal, tá? Os órgãos de polícia estaduais são Polícia Civil, PM, Corpo de Bombeiros e polícias penais dos estados e do Distrito Federal. Os órgãos de Polícia Federal são Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal e Polícias Penais Federais, tá? Então vamos lá, exatamente isso, ó, é o que dispõe o artigo 144, parágrafo 2º. A Polícia Rodoviária Federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União, estruturado em carreira, destina-se na forma da lei ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Letra C. A Polícia Ferroviária Federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União, estruturado em carreira, destina-se na forma da lei ao patrulhamento ostensivo das ferrovias federais. Perfeito. Letra E. As polícias penais vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa a que pertencem, cabe a segurança dos estabelecimentos penais. Gente, essa parte aqui, ó, ela tá um pouco desatualizada no que diz respeito ao parágrafo 6º, tá? O parágrafo 6º da Constituição, embora o parágrafo 5º-A diga exatamente isso aí, ó, que as polícias penais vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa a que pertencem, cabe a segurança dos estabelecimentos penais, é exatamente essa a função da polícia penal. É importante que a gente lembre que lá de acordo com o parágrafo 6º da Constituição, que foi alvo de alteração aí por emenda, as polícias penais, elas estaduais, elas se vinculam ao governador do estado, tá? Elas respondem, se subordinam também ao governador do estado. Como aqui falou de forma abrangente, a gente faz alusão ao parágrafo 5º-A, que diz exatamente isso, que as polícias penais se vinculam ao órgão administrador do sistema penal daquele estado e cabe a elas a segurança dos estabelecimentos penais. Perfeito. Letra B. As polícias civis, ó, polícia civil, polícia judiciária, né, investigativa, dirigidas por delegados de polícia de carreira, certo até aqui, incumbem, ressalvada a competência da União. Por que ressalvada a competência da União? Porque quem exerce a função de polícia judiciária no âmbito federal é a Polícia Federal com exclusividade, diz a Constituição. Então, por isso que se diz ressalvada a competência da União. A Polícia Civil, dirigida por delegado de carreira, incumbe em ressalvada a competência da União as funções de polícia judiciária, certo? E a apuração de infrações penais, certo também. Inclusive as militares? Não, gente, exceto as militares. Veja, no âmbito militar, gente, as polícias militares, em regra, elas não exercem função judiciária, elas são polícias administrativas. Porém, quando diz respeito aos crimes cometidos pelos próprios agentes no âmbito da atividade de polícia, as próprias corregedorias são responsáveis pelo julgamento desses crimes aí, dessas infrações penais militares, tá? Então, nesse caso específico, em relação aos seus próprios integrantes, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar exerce a função de polícia judiciária excepcionalmente, tá? É bom lembrar disso. Então, lá no artigo 144, parágrafo 4º, diz assim: as polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares, tá?
Então a incorreta aí, gente, está na letra B. É o que você tem que ter marcado. Aí eu trago os órgãos de segurança pública previstos no artigo 144, ó. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos, ó, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis, Polícias Militares, Corpos de Bombeiros Militares, Polícias Penais Federal, Estaduais e Distrital. Não tem municipal, tá vendo? Redação dada pela emenda 104 de 2019. Aí eu trago as funções de cada polícia. E aí, assim, à medida que as questões forem abordando, a gente volta para analisar. Vou mostrar aqui o das polícias rodoviária federal, ferroviária e civil, que a gente acabou de ver, né? Rodoviária Federal, órgão permanente responsável pelo patrulhamento ostensivo das rodovias federais, porque é polícia administrativa. Polícia Ferroviária Federal, que é órgão permanente também, e polícia administrativa, né? Que exerce o patrulhamento ostensivo das ferrovias federais. E a Polícia Civil, que é a Polícia Judiciária Estadual, dirigida por delegado de carreira. Incumbe a ela, ressalvada a competência da União, que pertence à Polícia Federal, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. E aí, à medida que a gente for abordando competências das outras polícias, a gente volta. Questão 10. Analise as afirmativas a seguir sobre a segurança pública. 1. Os corpos de bombeiros militares não são órgãos de segurança pública, já que estão vinculados às Forças Armadas. Pessoal, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ó, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar, realmente, eles são forças auxiliares do Exército, tá? Eles são forças auxiliares do Exército, porém, são órgãos de segurança pública próprios, previstos na Constituição, no 144, tá? Então, quando a alternativa diz que os corpos de bombeiros militares não são órgãos de segurança pública porque estão vinculados às Forças Armadas, ela, naturalmente, faz uma afirmativa errada, né? As polícias militares, uma afirmativa errada é massa, traz uma alternativa errada. Polícias militares e corpos de bombeiros militares são, sim, órgãos de segurança pública nos moldes do 144, inciso 5. 2. Os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção dos seus bens, serviços e instalações. Até aqui tudo certo. Nos termos de lei complementar, ó que maldade. Não, gente, conforme dispuser a lei. Quando a Constituição ela não especifica que lei é, gente, é lei ordinária, tá? Quando é lei complementar, ela é taxativa. Ela fala nos termos de lei complementar. Então, quando ela não disser, você não pode supor, tá? Então, o que torna errado aqui é dizer que a lei é complementar. 3. A Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, certo? Organizado e mantido pela União, certo? Estruturado em carreira também, destina-se a prevenir e reprimir o tráfico de drogas, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência. Perfeita, pessoal, ó. A Polícia Federal é a única polícia que acumula as duas funções. As funções de polícia administrativa e as funções de polícia judiciária. Ela faz as duas coisas. No âmbito federal, quando ela exerce a função de polícia judiciária, ela age com exclusividade. Pronto. Só ela e mais ninguém. É assim que diz a Constituição. Professor, e quando é que ela exerce a função de polícia administrativa? Aqui, em uma das funções dela, eu vou lhe mostrar, ó. Quando a Constituição diz, destina-se a prevenir o tráfico de drogas, o contrabando e o descaminho. Ela está reprimindo, já aconteceu o crime? Não, ela exerce função de polícia administrativa. Quando a Constituição diz reprimir o tráfico, o contrabando e o descaminho, ele está se referindo a uma situação posterior, através da apuração, da investigação, atividade de polícia judiciária.
tá? Essa previsão, gente, está no 144, parágrafo 1º, inciso 2, ó. A Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União, estruturada em carreira, destina-se a prevenir e reprimir o tráfico de drogas, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência. E aí eu vou voltar aqui um pouquinho para a gente analisar as outras competências da Polícia Federal. Ó, vimos essa aqui do inciso 2. Inciso 1. Apurar infrações penais. Apurar, gente, é exercício de polícia judiciária, né? Apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual entre estados, né? Engloba mais de um estado, ou internacional, engloba mais de um país, o Brasil e outro país, e exige a repressão uniforme, segundo se dispuser a lei, tá? Então, é a Polícia Federal o órgão responsável pela apuração e investigação de crimes contra a ordem política e social, que envolvam aí, por exemplo, corrupção, como foi o caso aí da Lava Jato, né? Corrupção de ordem política, que repercutiu no âmbito social, ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas autarquias e empresas públicas. Observe que a sociedade de economia mista não entram aqui, tá? E também é a Polícia Federal o órgão responsável pela apuração de outras infrações, aquela infração que envolva mais de um estado do nosso país, ou envolva o Brasil e outro país, e exija essa repressão uniforme. É a Polícia Federal quem apura, quem investiga. 3. A Polícia Federal, ela exerce as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. A Polícia Federal, gente, ela é responsável pela defesa das fronteiras, pela fiscalização das fronteiras. Ela é responsável por atuar no âmbito dos aeroportos, dos portos, né, em que chegam os navios. Ela exerce atividade lá de polícia, inclusive alfandegária, né? E é ela quem exerce com exclusividade as funções de polícia judiciária da União. Então, ó, a questão 10, a correta é da letra D. Apenas em 3 está a alternativa correta. Alguma dúvida, pessoal? Questão 11. A Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a, letra A, apurar infrações penais contra a ordem política e social, certo? Ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União, certo? De suas entidades autárquicas, certo? Empresas públicas, certo? Assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual, certo? Ou internacional, certo? E exige a repressão intermitente? Não, gente, uniforme, segundo se dispuser a lei, tá? Como aquele, por exemplo, um tráfico de armas, um tráfico internacional de armas. Um grupo, uma organização criminosa está enviando arma daqui para outro país, exportando sem autorização. Claro que a Polícia Federal ela vai se envolver porque o crime tem uma repercussão internacional. E aí exige, gente, uma repressão uniforme. Não pode colocar a Polícia Civil para atuar no âmbito desse delito. Aí se envolver outro estado no mesmo crime internacional, a Polícia Federal, a Polícia Civil do outro estado vai se envolver. E aí acaba que não há essa uniformidade na repressão daquele delito. No caso internacional, a polícia do outro país vai se envolver e aqui fica quem? A Polícia Federal, para que haja essa repressão com uniformidade e não com intermitência e instabilidade, tá? Então, o que está errado aqui é o intermitente. Letra B. Prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, certo? Com prejuízo da ação fazendária, não, gente, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência. Você concorda comigo? Qual é a diferença, gente, entre contrabando e descaminho? Alguém sabe? Ó,
Quando o indivíduo ele pratica o contrabando, ele traz para o Brasil uma mercadoria que é proibida de trazer, tá? Quando ele comete o descaminho, ele traz uma mercadoria permitida, mas ele faz o quê? De tudo para não pagar o imposto, lá na alfândega. Se a Polícia Federal é o órgão responsável por reprimir, por investigar, né, o contrabando e o descaminho, você acha que em razão de a Polícia Federal estar investigando esse crime, a Receita Federal não vai poder cobrar o imposto, não? Não pode agir? E outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência de cada um? Claro que sim, né, gente? Aí cada um, dentro do seu âmbito de competência, vai agir. Então não há prejuízo à ação fazendária. É sem prejuízo. Pro. Oi. Boa noite. Boa noite. O valor é até 20 mil reais, né, no descaminho. Ou é acima de 20 mil? Até 20 mil. Até 20 mil. Essa é uma visão para a adoção do princípio da insignificância pelo STJ e STF. É isso que você está perguntando? Sim, até 20 mil. Uhum. Muito bem, muito bem. Letra C. Exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. Perfeito. A atividade da Polícia Federal, competência dela. Letra D. Exercer sem exclusividade as funções de Polícia Judiciária da União? Não, gente. Com exclusividade. É só ela que exerce a função de Polícia Judiciária no âmbito federal. Então, portanto, questão 11, a correta é a letra C, de coração. Questão 12. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos, exceto, ele quer saber qual é o que não é órgão de segurança pública aí. Polícia Federal Polícia Rodoviária Federal sim, polícias militares e corpos de bombeiros militares também, Defesa Civil não, né, gente? Embora os bombeiros realizem atividades de defesa civil, a defesa civil em si não é órgão de segurança pública. Questão 13. Em consonância com a Constituição, mesma coisa, órgãos. Isso é muito trazido em prova de carreiras policiais, gente. E aqui, novamente, eu ratifico, são todas questões de carreiras policiais, tá, pessoal? Que eu peguei lá no âmbito do aprova e do que concursos. Em consonância com a Constituição Federal de 88, a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos, exceto, ele quer saber que não é, né? Primeiro, Polícia Ferroviária Federal Polícia Civis também, Corpo de Bombeiros Militares também. Letra A, Polícias Penais Estaduais e Municipais. Olha que pegadinha, gente. Eu disse a vocês que a Polícia Penal, que foi introduzida por meio da Emenda 104 de 2019, ela existe no âmbito federal, estadual e distrital, que você não pensasse nela no âmbito municipal. E foi exatamente a maldade que a questão jogou aqui, tá? Letra A, portanto, é a que não faz parte, não é colocada, né, como órgão de segurança pública pela Constituição, no que se refere à Polícia Penal Municipal. A estadual é. 14. Em conformidade com a Constituição Federal de 88, a Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União. Tá vendo como as questões se repetem, pessoal? É assim. É assim. Quando você faz questão, até isso você percebe. E daqui a pouco você memorizou as competências da PF, as competências da Polícia Civil, sem nem sentir, né? E aí você não é pego de surpresa. Organizado e mantido pela União, estruturado em carreira, destina-se, exceto a, ele que é errada. Letra A. Exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. Sim, é a Polícia Federal. C. Prevenir e reprimir o tráfico de drogas, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência. Também, letra D. Apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações
cuja prática tem repercussão interestadual ou internacional e exige a repressão uniforme, segundo se dispuser em lei. A incorreta, portanto, é a letra B, que diz exercer concorrentemente com outros órgãos as funções de polícia judiciária da União. Não é concorrentemente, é exclusivamente, tá? Portanto, a incorreta está na letra B. Questão 15. Nos termos da Constituição, a segurança pública, de novo, ó gente, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Observe, essas questões são de 2018 para cá, viu? Por intermédio, entre outros, dos seguintes órgãos. Agora ele quer o que é órgão, né? Letra A, Polícia Rodoviária Federal e Polícias Militares são órgãos de segurança pública. Letra B, Polícia Civis são, ouvidorias da polícia não. Letra C, Segurança Bancária não, Polícia Federal sim. Letra D, ouvidorias da polícia não, Polícia Civil sim. Letra E, Polícia Ferroviária Federal sim, Segurança Bancária não. Portanto, a correta é a letra A. 16. A respeito do regime constitucional da segurança pública, assinale a alternativa correta. Letra A. As polícias civis incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais militares. Não, gente. Ó, até aqui as funções de polícia judiciária tá tudo certinho. E a apuração de infrações penais também, vírgula, exceto as militares, tá? Então a letra A está incorreta. Letra B. As polícias militares cabem à polícia ostensiva, certo? A polícia militar é uma polícia administrativa, ostensiva, que previne a prática do delito, né? Cabem à polícia ostensiva, a preservação da ordem pública, certo também. A execução de atividade de defesa civil, não, gente. Aqui é dos bombeiros, do Corpo de Bombeiros Militares. Letra C. As polícias militares, as forças auxiliares e reserva do Exército subordinam-se, juntamente com as polícias civis, aos governadores dos estados, do DF e dos territórios. Perfeito. Ó, gente, eu disse a você que o Corpo de Bombeiros Militares, o Corpo de Bombeiro Militar, de Bombeiros Militares e as polícias militares são forças auxiliares e reserva do Exército. Esse é um ponto. Segundo ponto, os órgãos de polícia dos estados se subordinam aos governadores dos estados, do DF e dos territórios. Quem são esses órgãos de polícia estaduais, professora? Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militares. Esses três órgãos se subordinam ao governador do estado, do DF e do território, tá? Essa tá corretíssima, é o que diz, ó, o artigo 144, parágrafo 6º da Constituição. As polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército subordinam-se juntamente com as polícias civis e as polícias penais estaduais e distritais aos governadores dos estados, do DF e dos territórios. Essa parte aqui, ó, gente, juntamente com as polícias civis e polícias penais estaduais e distritais, essa parte sofreu modificação pela emenda. A emenda introduziu aqui as polícias penais estaduais e distritais, que também se subordinam aos governadores dos estados e do DF, tá? Então, atenção para essa parte aqui que foi alterada. Mas não torna a alternativa C incorreta, não, porque ela está apenas incompleta, mas o que ela diz é verdadeiro. Letra D. A Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal compete exercer com exclusividade as funções de Polícia Judiciária da União. Não, gente, só a Polícia Federal. Embora a Polícia Rodoviária Federal, de acordo com suas novas competências, atribuições aí trazidas por lei nova, ela tem a competência de exercer, nos casos de acidentes de trânsito, né, uma certa função judiciária de apuração, mas no âmbito federal, de acordo com a Constituição Federal,
A Polícia Federal exerce a função de polícia judiciária com exclusividade. Letra E. Os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção dos seus bens, serviços e instalações, certo? E a proteção da ordem pública? Não, gente. A proteção da ordem pública é a atividade de polícia administrativa que quem pratica, né, no âmbito do Estado é a polícia militar, tá? Questão 17. De acordo com a disciplina relativa às Forças Armadas na Constituição Federal, olha, eu já trago Forças Armadas, que também é um dos âmbitos aí de atuação que são discutidos em defesa do Estado e das instituições democráticas. Diz a letra A. O militar, ainda que em serviço ativo, poderá filiar-se a partidos políticos, não podendo, entretanto, exercer cargo eletivo. Imagine que loucura, né, gente? Um militar, ele pode se filiar a partido, mas ele não pode concorrer a cargo eletivo, né? Ó, o militar, cadê? O militar, enquanto em serviço ativo, ele não pode estar afiliado a partidos políticos. Aí você pode me perguntar, vem cá, professora, eu conheço. Tem uns amigos que se candidataram agora a vereador na última eleição aqui em Salvador. E aí a senhora me diz o quê? Se a senhora está dizendo que o militar não pode se filiar a partido político. Quando a gente fala lá de direitos políticos, né, a parte teórica da disciplina, eu falo, quando eu trato a respeito das exigências, né, para a ocupação de um cargo eletivo e para concorrer a um cargo eletivo, eu falo da exigência da filiação partidária, né? Hoje a gente sabe que no nosso ordenamento jurídico não há a possibilidade da chamada candidatura avulsa, independente. O indivíduo, ele não pode, eu não posso chegar hoje e dizer assim, me candidate aí a prefeita, por favor. Você faz parte de que partido? Você faz parte de qual partido político? Eu nenhum, não. Me bote aí, quero criar minha chapa. Não pode. Não pode, gente. Eu tenho que me filiar a partido político, essa é a regra. Porém, em relação aos militares, já que eles têm esse impedimento de filiação a partidos políticos, o que é que acontece? A doutrina constitucionalista diz que deve ser lançada a candidatura do militar na convenção em que se lança o nome, antes de ele se filiar. E depois que ele tomar lá as decisões, e aí já estou falando no âmbito militar mesmo, em relação ao tempo de serviço que ele tem, é que ele se filia. Por exemplo, se ele tiver menos de 10 anos de serviço, ele tem que fazer o quê? Alguém lembra? O militar que tiver menos de 10 anos de serviço, o que é que ele tem que fazer para se candidatar? Me lembre aí. Não pode, né, prof? Não pode não, só a partir de 10 anos, não é isso? Se ele tiver menos de 10 anos, ele tem que fazer o quê? Você lembra? Ele é agregado, gente. Pronto. Ele tem que... Na realidade, ele fica agregado... Peraí, gente, que me deu um branco aqui agora. Peraí. Na realidade, pessoal, ele tem que se afastar. Menos de 10 anos de serviço, ele tem que se afastar. Deu um nó em minha cabeça, eu falei agregado. Isso. Menos de 10 anos, ele tem que se afastar. Mais de 10 anos, ele fica agregado e depois, né, ele vai ter que ir para a reserva se ele for eleito. Pronto. Nesse caso, quando ele tomar a devida providência do que tem que ser feito, a depender do tempo de serviço que ele tem, aí sim ele se filia a partido político. Tá? A filiação partidária dele é tardia em relação aos outros candidatos. Por quê? Porque ele tem esse impedimento de filiação a partido político. Tá? Então aqui quando diz que poderá filiar-se, já torna falsa. Vamos para as outras falsas. O militar da ativa que tomar posse em qualquer função pública civil temporária não eletiva ficará sempre agregado ao respectivo quadro, podendo ser promovido por antiguidade ou merecimento enquanto permanecer nessa situação. Gente, o militar da ativa, ele pode ocupar uma função pública civil temporária desde que ela não seja um mandato eletivo? Pode. Pode. Ele vai ficar mesmo agregado. Aqui, ó. Ele vai ficar mesmo agregado, ó, ao respectivo quadro.
Mas só que, enquanto permanecer nessa situação, ele somente poderá ser promovido por antiguidade, contando-se-lhe o tempo de serviço apenas para aquela promoção, a promoção por antiguidade e transferência para a reserva. Se ele permanecer nessa função pública civil temporária por mais de 2 anos, né? Depois de 2 anos de afastamento, contínuos ou não, ele é transferido para a reserva. Então, o militar da ativa, ele pode ocupar uma função pública civil temporária desde que não seja mandato eletivo? Pode. Durante o período que ele estiver ocupando essa função pública civil temporária, ele permanecerá agregado ao respectivo quadro. E ele vai poder ser promovido por antiguidade e o tempo ser contado para antiguidade ou para ir para a reserva. Pronto. Aqui diz que ele pode ser promovido por antiguidade ou merecimento. Está errada. Professora, se ele ficar mais de 2 anos nessa função pública civil temporária, se ele ficar mais de 2 anos, gente, depois de 2 anos de afastamento, sejam esses 2 anos contínuos ou não, ele é transferido para a reserva. Tá? Mas aqui na letra C, o que está errado é que diz que ele pode ser promovido por antiguidade ou merecimento. Enquanto permanecer nessa situação, não coloca limite, né? O limite é de 2 anos. Depois de 2 anos, ele será transferido para a reserva. Entenderam? Letra D. As patentes com prerrogativas, direitos e deveres a elas inerentes são conferidas pelo presidente da República, certo? E asseguradas em plenitude apenas aos oficiais da ativa. Gente, as patentes com prerrogativas, direitos e deveres a elas inerentes são conferidas pelo presidente da República, certinho, e asseguradas com plenitude aos oficiais da ativa, da reserva, reformados, sendo-lhes privativos os títulos e postos militares e, juntamente com os demais membros, o uso dos uniformes das Forças Armadas. Então, pode também receber uma nova patente, gente, em plenitude, os oficiais da reserva, os reformados, tá? Não são apenas destinados apenas aos oficiais da ativa. Letra E. Não é permitida a atribuição pelas Forças Armadas de serviço alternativo aos que, em tempo de paz, após alistados, alegarem imperativo de consciência decorrente de crença religiosa para se eximirem das atividades de caráter essencialmente militar. Pessoal, aqui, essa letra E está falando da escusa de consciência. Aquelas pessoas que fazem parte das Forças Armadas, elas podem sim alegar em tempo de paz a escusa de consciência após alistados. Dizerem lá que em razão de uma crença religiosa, como é o caso aqui, ele quer se eximir de atividades de caráter essencialmente militar, porque a religião dele não comporta o uso de armas, enfim, ele pode alegar escusa de consciência? Pode. É um direito trazido no artigo 5º da Constituição. Porém, é permitida sim a atribuição pelas Forças Armadas de serviço alternativo, chamada prestação alternativa, desde que essa prestação alternativa esteja prevista em lei, é o que diz o artigo 5º da Constituição, tá? Então é permitida sim a atribuição pelas Forças Armadas de serviço alternativo aos que, em tempo de paz, ele não vai poder alegar essa escusa de consciência em tempo de guerra, após alistados, alegarem imperativo de consciência decorrente de crença religiosa para se eximirem de atividades de caráter essencialmente militar. Só que essa atribuição, gente, esse serviço alternativo tem que estar previsto em lei, tá? Vamos analisar agora a letra B. O militar em atividade que tomar posse em cargo ou emprego público civil permanente, ressalvada a hipótese de cargo ou emprego privativo de profissionais de saúde, será transferido para a reserva. Eu acabei de dizer a você que no caso do militar da ativa, ele tomar posse em uma função pública civil temporária não eletiva, ele vai ficar agregado. Durante esse tempo, o tempo só será contado, né, para promoção por antiguidade ou para transferência para a reserva. Se passarem mais de 2 anos, ele será transferido para a reserva. Esse é um ponto.
Ele pode, professor, militar na ativa, ele pode tomar posse em cargo ou emprego público civil permanente, ele vai ficar lá a vida toda. Pode? Em regra, não. Não. Se ele fizer isso, ele vai ser transferido para a reserva, tá? Nos termos da lei. Porém, existe uma exceção, que é a hipótese de cargo ou emprego privativo de profissionais da área da saúde. Nesse caso, ele pode sim ocupar, tomar posse em cargo ou emprego público civil permanente, desde que relacionado à saúde. Ok? Entenderam? Tá aqui, ó. O militar em atividade que tomar posse em cargo ou emprego público civil permanente, ressalvada a hipótese prevista no artigo 37, inciso 16, a linha C, que fala justamente aí, é traduzido exatamente como está aí, será transferido para a reserva nos termos da lei. Entenderam, pessoal? Oi, professora, só na letra Sim. E, você falou em tempos de paz. No caso, só se fosse em tempo de paz que ele pode ir à esposa. Apenas. Apenas. 18ª. A Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, é organizada e mantida pela União e estruturada em carreira. Sobre suas atribuições, assinale a correta. Letra A. Dirigida por delegados de polícia de carreira. Incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. Gente, ele está falando de quê aqui? Ele está falando da Polícia Civil. É a Polícia Civil que é dirigida por delegado de polícia de carreira. É a Polícia Civil que incumbe, ressalvada a competência da União, que é da Polícia Federal, as funções de polícia judiciária, a apuração de infrações penais, exceto as militares. Letra B. Cabe a ela o exercício da polícia ostensiva e preservação da ordem pública, que é PM, gente. Polícia Militar, tá? É a Polícia Militar que é responsável pelo exercício da polícia administrativa, ostensiva e a preservação da ordem pública. Letra D. Exerce as funções de polícia marítima, certo? E execução de atividade de defesa civil. Defesa civil é bombeiro, gente. Corpos de bombeiros militares. Essa primeira parte está certa. Exerce as funções de polícia marítima, está certa. Letra E. Destina-se ao patrulhamento ostensivo das ferrovias federais, é a Polícia Ferroviária Federal. Bem como prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes, o contrabando e descaminho. Essa segunda parte aqui está certa, é da Polícia Federal mesmo. Mas a primeira é Polícia Ferroviária Federal. Letra C. Destina-se a apurar infrações penais contra a ordem política e social, ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo dispuser a lei. É essa a atribuição da Polícia Federal, gente. Portanto, a correta é a letra C. Alguma dúvida? 19. Vem mais uma vez os órgãos, ó. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Considerando sua estrutura, assinale a alternativa que não contém um de seus órgãos. E aí eu falei no início da aula, né, gente? Muita gente acha que as guardas municipais são órgãos de segurança pública, por estarem dispostas no âmbito lá do capítulo que fala sobre segurança pública da Constituição, tá? Mas embora haja a previsão da possível criação das guardas municipais lá, ela não se trata de um órgão de segurança pública. Então aqui não é órgão, é a guarda municipal. Letra B, Polícia Federal é. C, Polícia Rodoviária Federal também. D, Polícia Civis. E, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares. Portanto, letra A. Questão 20. Sobre as Forças Armadas, a Constituição Federal de 88 prevê que, letra A, caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares militares.
Gente, por previsão constitucional, lá no artigo 142, parágrafo 2º, ó, não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares militares. Então, se um indivíduo, ele, a título de punição disciplinar militar, ele for preso, não há que se falar, gente, em relação a essa punição disciplinar militar, em impetração de habeas corpus pelo advogado. Ele é proibido, a impetração desse habeas corpus é proibida expressamente pela Constituição, desde que em relação a punições disciplinares militares. Agora, se o advogado percebe que em relação a essa punição disciplinar militar, essa punição foi aplicada, por exemplo, sem proporcionar àquele policial que sofreu a punição disciplinar militar o direito ao contraditório, o direito à ampla defesa, se aquela punição disciplinar ela foi aplicada sem nenhum processo instaurado, sem nenhum procedimento, aí sim a gente pode impetrar habeas corpus alegando a ilegalidade do ato. Nesse caso, sim. O que a gente não pode, nós advogados, gente, é impetrar o habeas corpus para questionar a punição. Isso a gente não pode, tá? Mas se no procedimento da aplicação da punição disciplinar militar houver algum traço de ilegalidade, a gente pode sim impetrar o HC, tá? Esse é o entendimento dos tribunais superiores, entendimento recente, e importante você anotar, você saber que em caso de ilegalidade na aplicação da punição disciplinar militar, sim, pode ser impetrado o habeas corpus. Ok? Entenderam? Letra B. Ao militar é permitida a sindicalização e a greve. Gente, o militar pode fazer greve, gente? O militar pode ter sindicato? Não, ele tem associação, né? Ó, artigo 142, parágrafo 3º, inciso 4º. Ao militar são proibidas a sindicalização e a greve. Letra C. O militar, enquanto em serviço ativo, pode estar afiliado a partidos políticos? Acabamos de falar disso, né? Enquanto em serviço ativo, ele não pode estar afiliado a partidos políticos. Falamos, inclusive, que essa é uma hipótese de filiação partidária tardia, né? Se ele quiser se candidatar a algum cargo eletivo. Letra D. O serviço militar é facultativo nos termos da lei, pelo amor de Deus, né, gente? Artigo 143, caput. O serviço militar é obrigatório nos termos da lei, lembrando que aquele que, por uma crença religiosa, por uma convicção política ou filosófica, quiser alegar escusa de consciência, disser não quero realizar o serviço militar obrigatório, apresento minha escusa, ele pode, mas poderá ser imposta uma prestação alternativa àquele indivíduo que apresentou a escusa, desde que a lei preveja essa prestação alternativa. E aí ele é obrigado a cumprir a prestação alternativa, tá? Não é pena, não é penalidade por ele ter apresentado a escusa, mas ele vai ter, alternativamente, que cumprir aquela obrigação, já que ele não quis cumprir a primeira alegando essa escusa. Entenderam? Letra E. As mulheres e os eclesiásticos ficam isentos do serviço militar obrigatório em tempo de paz, sujeitos, porém, a outros encargos que a lei lhes atribuir. Perfeito, gente. Exatamente o que diz o artigo 143, parágrafo 2º. As mulheres e os eclesiásticos, os padres, né, gente, os bispos, ficam isentos do serviço militar obrigatório desde que em tempo de normalidade, em tempo de paz, sujeitos, porém, a outros encargos que a lei lhes atribuir. Portanto, a correta da questão 20, gente, está na letra E. Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta relacionada a esse assunto? Pois bem, deixa eu falar uma coisa a vocês. Nós concluímos a nossa maratona de 6 encontros, tá?
Vocês, não sei se vocês observaram, em alguns encontros eu trouxe 25 questões, outras 24, outras 22 para a gente discutir, tendo em vista cada assunto que a gente discutiu. Então a gente ultrapassou aí a marca de 150 questões de direito constitucional. Eu peço que tão logo vocês tenham um tempo, por nada, Luciana, tão logo vocês tenham, eu que agradeço, tão logo vocês tenham um tempo, por favor, reanalisem as questões. Esses materiais que eu estou mandando para vocês, vou mandar o de hoje também, eles são essenciais na sua revisão, essenciais. São questões de carreiras policiais, pessoal. Você vê que as questões se repetem, e não é à toa que elas se repetem, é porque você tem que saber muito a respeito delas, daqueles assuntos específicos, porque eles se repetem, tá? Como eu disse no início da aula, Érica, querida, obrigada. Eu vou entrar com outros projetos em breve, eu vou manter. Vicente, querido, eu que lhe agradeço sua presença em todos os meus cursos, eu fico muito feliz. Dentro em breve eu vou dar início a novos projetos, creio que até o meado de março, no máximo, eu preciso concluir 2 projetos de resolução, que eu também já estou no final. E aí eu vou usar o grupo da gente lá para divulgação. Então eu não vou destruir nosso grupo, vou mantê-lo. Quem quiser sair, claro, tem liberdade para isso. Mas eu vou manter para que a gente possa ter essa via de comunicação. E para que vocês também, se precisarem de mim, me chamem. Eu estou à disposição, pessoal. Eu agradeço a confiança, eu agradeço o carinho, o respeito com que fui tratada esses dias todos. Não tem dúvida, exatamente, Fabiana, exatamente. Não tem como vocês errarem mais Estado de Defesa, Estado de Sítio, órgão de segurança pública, atribuições das polícias. Não tem, gente. Basta você repetir a leitura, tá? Então, dentro em breve a gente se encontra novamente. Eu agradeço, gratidão pela presença, pelo carinho. Espero de coração ter de alguma forma contribuído pelo sucesso de vocês. Eu vivo por isso, o sonho de vocês é o meu sonho e quem é meu aluno sabe disso, tá? E dentro em breve a gente volta a se encontrar num novo projeto, espero eu, creio eu, tá? Porque a gente se merece, a gente está lutando por um propósito juntos e nada mais forte do que isso, ok? Obrigada, Fabiana. Pronto, fiquem com Deus, pessoal. Eu vou mandar um material para vocês, o link da aula. Aqueles que não estavam no início da aula, assistam, por favor, tá? É importante para que vocês possam pegar a parte de Estado de Defesa e Estado de Sítio, que foi bem explicadinha também. Tá certo? Boa noite a todos e todas. Fiquem com Deus, se cuidem, por favor, que isso tudo vai passar. Por nada, querida, por nada. Tchau, gente.